depende do tipo de crença e depende do quanto ele é fanático por essa crença ou não. Do meu ponto de vista, normalmente a crença religiosa ela facilita pela questão da organização, do entendimento e da reflexão. Mas se for muito fanatismo, pode atrapalhar. O significado etimológico da psicologia, ou seja, o estudo da alma humana, é difícil separar um do outro, porque, mesmo que haja diferentes acepções do termo alma, eu vejo a alma como algo da religião, ou seja, se minha alma existe, algum ser superior a criou, ela não deve sua existência a teoria do caos ou qualquer outra arbitrariedade próxima. Logo, se eu falo em religião, em algum ponto eu vou tocar na alma. Se eu falo em psicologia, eu falo na alma o tempo todo. A questão em si não é saber se religião e psicologia se misturam, mas saber se aquela religião se mistura com a psicologia, que já é uma questão diferente. Por exemplo, hoje em dia é muito comum nós vermos muitas religiões no nosso país que têm mais foco financeiro do que espiritual. Quando eu digo espiritual, eu digo um engrandecimento do homem. Isso já é um termo da psicologia em si e da ciência em geral. Existe a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Quando eu foco minha religiosidade ou minha religião no ganho financeiro, eu já não tenho mais contato com a alma. A psicologia sofre muito com isso, porque enquanto eu me preocupo mais com o desenvolvimento financeiro, o meu próprio financeiro, eu acabo perdendo tudo aquilo que é religioso. Não é uma questão de saber se a religião pertence à psicologia, mas saber se a religião que eu vou usar na psicologia está tendo seu aspecto espiritual concretizado. Como psicólogo, é complicado falar de concepção religiosa e como professor de ética, mais complicado ainda. Mas a concepção de moral na concepção religiosa, moral é tudo que é bom. Tudo que é bom é moral. E o julgamento moral, ele vem a partir da concepção que a gente tem de certo e errado, de pecado, de questões do que é bom, do que é do bem, do que é certo fazer, do que é do desejo de Deus, né? Do que Deus deseja para nós, do que Deus deseja que a gente faça. Então essa aqui é a concepção do que é o julgamento moral. Bem, a questão religiosa, assim como valores pessoais de uma forma geral, é muito importante do psicólogo. Se for terapeuta, né, no meu caso, trabalhando mais com terapia, tem que considerar e basicamente respeitar. O que já aconteceu comigo, que foi uma questão mais complicada que a religião apareceu. Foi um caso de um paciente que tinha questões muito rígidas em relação ao comportamento dela, que tinham a ver com as crenças religiosas.
E o trabalho com uma rigidez dessas crenças, por vezes, dava para perceber que acabava interferindo, esbarrando na questão religiosa. E eu procurava deixar sempre claro para ela que os valores religiosos dela tinham lugar ali, eram importantes para ela, e eu estava respeitando isso, mas juntas a gente percebia que realmente às vezes ela se colocava limites muito rígidos que tinha a ver com questão religiosa. A pessoa que lida com as questões de saúde e morte, ela está muito vulnerável e precisa de diversas âncoras até para conseguir se sustentar. A religião, em muitos casos, é uma delas. A gente observa de pessoas que esquecem ou deixam de lado as questões técnicas e se desenvolve uma crença de que Deus vai curar, de que Deus vai promover aquela mudança, mas esquecendo da parte delas. Então, cabe ao psicólogo não desconsiderar a concepção religiosa de cada pessoa, porque seria desacreditar na âncora que ela mesma usa. Isso é uma necessidade de cada um. Mas seria dimensionar isso, o que é do campo da ciência, o que é do campo da religião. E o que é de participação do próprio paciente, porque para o êxito de qualquer processo de intervenção em saúde, há o envolvimento de uma série de fatores, é multifatorial. Então não é só a religião, não é só a ciência, não é só o papel da família, nem só o papel do paciente, mas o papel de um todo, de um grupo como um todo. Como futuros profissionais da área da psicologia, acima de tudo, a gente deve ter respeito pelas religiões, seja ela qual for, daqueles que certamente vão adentrar aos nossos consultórios. E a partir desse respeito, a gente deve perceber que a religião ela é benéfica na vida do ser humano, caso ela seja bem trabalhada, não apenas pelo psicólogo, mas principalmente pelo paciente, pelo indivíduo. E o papel do psicólogo, sem dúvida, é tentar extrair o melhor da crença daquele ser humano em questão e não esquecendo que mesmo aqueles que se dizem ateus, não aqueles ateus que dizem sou ateu graças a Deus, mas aquele que de fato não acredita em um Deus, aquele que de fato não é vinculado a nenhum templo religioso, que a gente saiba respeitar e também extrair o melhor dessa sua religião, porque o ateísmo nada mais é do que uma religião, porque o ateu ele também acredita em algo, ele também tem uma crença, e a religião ela é uma crença, a crença num ser superior, ou seja lá no que for, dentro da concepção individual de cada um, mas que a gente tente extrair do nosso paciente, dos nossos futuros pacientes, o equilíbrio, que o equilíbrio é a melhor posição da vida. E em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a atenção de cada um dos colegas em estar nesse momento assistindo o nosso vídeo e que a gente busque cada vez mais compreender a espiritualidade não sendo vinculada a nenhum tipo de religião, mas a espiritualidade sendo a transformação de cada ser humano de dentro para fora, e que a gente busque também a nossa transformação íntima
para que a gente viva de uma maneira equilibrada e assim a gente consiga contribuir de uma maneira melhor àqueles que certamente vão bater a nossa porta.